Exame de consciência. Sexto Consagra-te Rio Grande. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Creio firmemente tudo o que Deus revelou ou duvidei voluntariamente de alguma doutrina da Igreja Católica. Descuidei o conhecimento da minha fé, como o Catecismo ensina, o Credo dos Apóstolos, os 10 Mandamentos, os 7 Sacramentos, o Pai Nosso, etc. Alguma vez li, com consciência do que fazia, alguma literatura herética, blasfema ou anticatólica? Assinei, publiquei, propaguei, emprestei livros, folhetos, revistas ou jornais hostis a Deus e à santa religião? Sou membro de alguma organização religiosa não católica, de alguma sociedade secreta ou de algum grupo anticatólico? Dei ouvido a conversas ou discursos ímpios ou heréticos? Tomei parte num ato de culto não católico, sessão espírita, ao culto protestante, ao candomblé, etc. Abandonei a única igreja verdadeira que é a católica para abraçar uma seita falsa? Tenho confiança em Deus, na providência divina e na divina graça? Pratiquei alguma superstição, tal como horóscopos, adivinhação, espiritismo, etc. Desesperei ou fui presunçoso, esperando a salvação sem deixar o pecado? Cometi pecados com o intuito de confessá-los mais tarde? Amei a Deus e cumpri bem a sua santa vontade? Não tenho posto Deus sempre em primeiro lugar na minha vida e procurado amá-lo sobre todas as coisas? Falei mal contra Deus, contra a sua mãe Maria Santíssima, contra os santos, contra a Igreja e seus ministros? Abusei os sacramentos de alguma maneira? Recebi indignamente algum sacramento? Deixei de rezar por muito tempo? Tenho rezado fielmente as minhas orações diárias? Rezei sem devoção, com distrações voluntárias? Omiti algum dever ou prática religiosa por respeitos humanos? Recomendo-me a Deus diariamente? Fui culpado de grande irreverência na igreja, como, por exemplo, em conversas, comportamento ou pelo modo como eu estava vestido? Fui indiferente quanto à minha fé católica, acreditando que uma pessoa pode salvar-se em qualquer religião ou que todas as religiões são iguais? Dei demasiada importância a alguma criatura, atividade, objeto ou opinião? Assisti novelas, filmes, programações que ofendem a Deus? Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Profanei o Santíssimo Sacramento, pessoas, lugares, coisas consagradas a Deus? Blasfemei ou disse palavras injuriosas contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas? Jurei pelo nome de Deus falsamente, impensadamente ou em assuntos triviais e sem importância?
Jurei o seu santo nome sem necessidade? Jurei voto e não o cumpri? Pronunciei levianamente o nome de Deus ou falsamente? Deixei de cumprir uma promessa feita a Deus? Tenho o hábito de dizer palavrões? Jurei sabendo que era falso o que afirmava? Jurei fazer algo injusto ou ilícito? Não reparei os prejuízos que daí advieram? Amaldiçoei-me a mim próprio ou a outra pessoa ou criatura? Provoquei alguém a ira para o fazer praguejar ou blasfemar a Deus? Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Faltei voluntariamente à missa num domingo ou festa de guarda? Aqui vamos fazer um parágrafo, né? Lembrando que as festas de guarda que a igreja nos concede são 4. Mãe de Deus, que cai no dia 1º de janeiro todos os anos. É um dia que nós devemos participar da Santa Missa como se fosse um domingo, né? Que deve ser guardado. Corpo de Deus, Corpus Christi, também é dia de guarda, dia de preceito, é chamado também. Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, e Natal. Então, essas são as 4 festas que a igreja determina que todos os católicos devem participar, salvo motivo de doença, motivo de trabalho sério, né? O motivo que a pessoa não possa participar por alguma questão grave. Então, fora isso, né? A pessoa, o fiel católico que falta, né? Por preguiça e por comodismo, comete um pecado grave, né? Então, temos que ficar ligadas também nessas datas festivas que a igreja nos concede. Continuando. Perdi uma parte principal da missa, ofertório, elevação, comunhão, por algum motivo leviano? Cheguei atrasado à missa nos domingos e dias santos de guarda, ou saí mais cedo por minha culpa? Fiz com que outras pessoas faltassem à missa nos domingos e dias santos de guarda, ou saíssem mais cedo, ou chegassem atrasados à missa? Estive distraído propositadamente durante a missa? Profanei a igreja por conversas, olhares indiscretos, namoros, por trajes indecentes? Fiz ou mandei fazer trabalho servil desnecessário num domingo ou dia de festa de guarda? Comprei ou vendi coisas sem necessidade nos domingos e dias santos de guarda? Fui a passeios, shoppings, diversões exageradas, sem necessidade, nos dias santos de guarda ou aos domingos? Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Desobedeci aos meus pais, faltei-lhes ao respeito, descuidei-me em ajudá-los nas suas necessidades? Desrespeitei os pais ou superiores, falando-lhes asperamente ou respondendo-lhes mal? Murmurei contra eles? Recusei-lhes a obediência? Obedeci de má vontade? Descuidei-me dos meus pais na velhice, na pobreza ou na doença, sustento, últimos sacramentos, remédios? Desejei-lhes mal? Deixei de rezar por eles?
Mostrei irreverência em relação a pessoas em posições de autoridade? Insultei ou disse mal de sacerdotes ou de outras pessoas consagradas a Deus? Não me preocupei com aqueles que vivem e trabalham comigo? Dei mau exemplo a meus filhos ou subordinados, não cumprindo os meus deveres religiosos e civis? Tive menos reverência para com pessoas de idade? Tratei mal a minha esposa ou os meus filhos? Fui desobediente ao meu marido ou faltei-lhe ao respeito? Sobre os filhos. Descuidei as suas necessidades materiais? Protelei por meses ou até anos o batismo dos meus filhos, a primeira comunhão? Descuidei-me da educação física, intelectual e principalmente da educação religiosa dos meus filhos? Não os mandei à missa nos domingos, ao catecismo? Permiti que eles descuidassem os seus deveres religiosos? Consenti que se encontrassem ou namorassem sem haver hipótese de se celebrar o matrimônio no futuro próximo? Controlei suas leituras, seus divertimentos? Deixei de vigiar as companhias com quem andam? Deixei de os disciplinar quando necessitassem de tal? Castiguei-os com ira? Dei-lhes mau exemplo? Escandalizei-os discutindo com meu cônjuge em frente deles? Escandalizei-os ao dizer imprecações e obscenidades à sua frente? Guardei a modéstia na minha casa? Permiti-lhes que usassem roupa imodesta, minissaias, calças justas, vestidos ou camisolas justos, blusas transparentes, calções muito curtos, fatos de banho reveladores, etc. Neguei-lhes a liberdade de casar ou seguir uma vocação religiosa? Quinto mandamento: não matar. Procurei, desejei ou apressei a morte ou o ferimento de alguém? Tive ódio ao próximo? Desejei-lhe mal? Procurei vingar-me? Discuti ou lutei com alguém sem justiça? Desejei mal a alguém? Quis ferir ou maltratar alguém ou tentei fazê-lo? Recuso-me a falar com alguém ou guardo ressentimento de alguém? Regozijei-me com a desgraça alheia? Tive ciúmes ou inveja de alguém? Fiz ou tentei fazer um aborto? Ou aconselhei alguém que o fizesse? Mutilei o meu corpo desnecessariamente de alguma maneira, tatuagens, piercings, etc. Consenti em pensamentos de suicídio, desejei suicidar-me ou tentar suicidar-me? Prejudiquei minha saúde por excesso em comida e bebida? Embriaguei-me ou usei drogas ilícitas? Comi demais ou não como o suficiente por motivo fútil? Deixei de corrigir alguém dentro das normas da caridade? Causei dano à alma de alguém, especialmente crianças, dando escândalo através de mau exemplo? Fiz mal à minha alma, expondo-a intencionalmente e sem necessidade a tentações como maus programas de TV, música reprovável, praias, etc. Não tive caridade para com os pobres, doentes e necessitados?
Seduzi outra pessoa ao pecado ou dei escândalo? Não avisei o meu próximo sobre certos perigos materiais e espirituais em que incorria? Roguei pragas? Provoquei a inimizade entre outras pessoas? Maltratei os animais sem necessidade? Sexto mandamento e nono mandamento juntos. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Nono mandamento: não desejar a mulher, homem do próximo. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos matrimoniais? Pratiquei o controle de natalidade com pílulas anticoncepcionais, dispositivos, interrupção? Aconselhei meios para este fim? Abusei dos meus direitos matrimoniais de algum outro modo? Faltei à fidelidade conjugal por pensamentos ou ações? Cometi adultério ou fornicação, sexo antes do casamento? Cometi algum pecado impuro contra a natureza, homossexualidade ou lesbianismo? Toquei ou abracei outra pessoa de forma impura? Troquei beijos prolongados ou apaixonados para os não casados? Pratiquei a troca prolongada de carícias? Pequei impuramente contra mim próprio, masturbação? Consenti em pensamentos impuros ou tive prazer neles? Consenti em desejos impuros para com alguém ou desejei conscientemente ver ou fazer alguma coisa impura? Entreguei-me conscientemente a prazeres sexuais, completos ou incompletos? Havia alguma circunstância de parentesco, de menoridade ou de relação educativa que tornassem mais grave esta desordem? Faltei com o pudor ou com a modéstia em meus trajes? Fui ocasião de pecado para outros por usar roupas curtas, reveladoras ou imodestas? Fiz alguma coisa deliberadamente ou por descuido que provocasse pensamentos ou desejos impuros noutra pessoa? Li livros indecentes ou vi figuras obscenas? Vi filmes ou programas de televisão sugestivos ou pornografia na internet ou permiti que os meus filhos os vissem? Usei linguagem indecente ou contei histórias indecentes? Ouvi tais histórias de boa vontade? Gabei-me dos meus pecados ou deleitei-me em recordar pecados antigos? Estive com companhias indecentes? Consenti em olhares impuros? Deixei de controlar a minha imaginação? Deixei de rezar imediatamente para afastar maus pensamentos e tentações? Evitei a preguiça, a gula, a ociosidade e as ocasiões de impureza? Fui a bailes imodestos ou peças de teatro indecentes? Fiquei sozinho sem necessidade na companhia de alguém do sexo oposto? Mantenho amizades particulares que facilmente me levam à infidelidade e estou disposto a abandoná-las? Sétimo e décimo mandamento juntos. Sétimo mandamento: não furtar. Décimo mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Tive vontade de roubar alguma coisa? Furtei ou roubei alguma coisa? O que ou quanto? Reparei esses prejuízos causados e restituí o que não me pertence? Defraudei a minha família no uso dos bens?
Gastei demais para além do que permitem as minhas possibilidades e o orçamento familiar? Danifiquei a propriedade de outrem? Deixei estragar por negligência a propriedade de outrem? Fui negligente na guarda do dinheiro ou bens de outrem? Enganei o meu próximo, cobrando mais do que o justo combinado, ou favoreço a exploração comercial? Recusei-me a pagar alguma dívida, ou descuidei-me no seu pagamento? Adquiri alguma coisa que sabia ter sido roubada? Lesei o meu patrão não trabalhando como se esperava de mim, com honradez e responsabilidade? Deixei que se produzissem graves prejuízos através do meu trabalho? Fui desonesto com o salário dos meus empregados? Recusei-me a ajudar alguém que precisasse urgentemente de ajuda ou mercadorias? Dei prejuízo ao próximo, usando de peso ou medida falsos, enganando nas encomendas, etc. Desperdicei o dinheiro em jogo? Tive inveja de alguém por ter algo que eu não tenho? Invejei os bens de alguém? Tenho sido avarento? Tenho sido cúpido e invejoso, dando demasiada importância aos bens e confortos materiais? O meu coração inclina-se para as posses terrenas ou para os verdadeiros tesouros do céu? Cumpri rigorosamente os meus deveres sociais, tais como seguros, impostos justos e os compromissos assumidos? Não ajudo a igreja com os auxílios necessários e até tirando do meu supérfluo ou dos meus maus gastos? Não dou esmolas de acordo com a minha condição econômica? Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Disse mentiras? Minto habitualmente com a desculpa de serem coisas de pouca importância? As minhas mentiras causaram a alguém danos materiais ou espirituais? Fiz julgamentos temerários a respeito de alguém, isto é, acreditei firmemente sem provas suficientes que eram culpados de algum defeito moral ou crime? Atingi o bom nome de alguém, revelando faltas autênticas, mas ocultas, maledicência? Não disse bem dos outros, reparando deste modo alguma injustiça realizada ou consentida? Caluniei? Colaborei na calúnia e na murmuração? Revelei os pecados de outra pessoa? Fui culpado de fazer intrigas, isto é, de contar alguma coisa desfavorável que alguém disse de outra pessoa para criar inimizade entre eles? Dei crédito ou apoio à divulgação de escândalos sobre o meu próximo? Supus más intenções? Jurei falso ou assinei documentos falsos? Sou crítico e negativo sem necessidade ou falto à caridade nas minhas conversas? Lisonjeei outras pessoas? Violei segredos? Abri cartas alheias? Fingi doenças, pobreza, piedade para enganar os outros? Dei ouvido a conversas contra a vida alheia? Contra os mandamentos da Igreja. Deixei de ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda? Confessei-me ao menos uma vez ao ano? Comunguei ao menos pela Páscoa da Ressurreição? Guardei o jejum eucarístico? Ou seja, não comi, não bebi nada, pelo menos uma hora antes,
de comungar Jesus Eucaristia, a não ser por motivo grave de doença ou qualquer outro motivo, mas que seja grave. Recebi a Sagrada Comunhão em estado de pecado mortal? Este é um sacrilégio muito grave. Ou seja, recebi Jesus Eucarístico sabendo ter cometido uma falta grave contra ele, contra a Santa Igreja. Jejuei na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, conforme manda a Igreja. Fiz abstinência de carne nas sextas-feiras da Quaresma e também guardei o jejum todas as sextas-feiras do ano, conforme manda a Igreja, especialmente o jejum de carne, ou fiz qualquer outra oração especial, guardei outro tipo de jejum todas as sextas-feiras do ano, conforme manda a Igreja, por ser um dia dedicado à penitência e à lembrança da paixão de Jesus? Paguei o dízimo conforme o costume, de preferência e conforme nos ensina a Igreja, os 10% da renda que eu possuo pessoalmente ou da renda que me está confiada em mãos. As obras de misericórdia, espirituais e corporais. Descuidei-me no cumprimento das obras seguintes, quando as circunstâncias me pediam. As 7 obras de misericórdia espirituais. 1. Dar bom conselho aos que pecam. 2. Ensinar os ignorantes. 3. Aconselhar os que duvidam. 4. Consolar os tristes. 5. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. 6. Perdoar as injúrias por amor de Deus. 7. Rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. As 7 obras de misericórdia corporais. 1. Dar de comer a quem tem fome. 2. Dar de beber a quem tem sede. 3. Vestir os nus. 4. Visitar e resgatar os cativos. 5. Dar pousada aos peregrinos. 6. Visitar os doentes. 7. Enterrar os mortos. Então, nessas obras de misericórdia, devemos examinar em que ponto fizemos, não fizemos, negligenciamos, deixamos de fazer, nos omitimos, enfim, examinar e daí então tirar, aquilo que o Senhor tiver nos tocado. Os pecados capitais: soberba, desprezar os inferiores, tratá-los com desdém, quererem tudo dominar, revoltar-se contra qualquer autoridade legítima. Virtude oposta: humildade. Avareza, pensar somente em ganhar dinheiro e acumular fortuna, sem nada querer gastar com os pobres ou para fins de piedade e caridade. Negar esmola podendo dá-la. Virtude oposta: liberalidade. Impureza, procurar prazeres ilícitos que mancham a alma e lhe roubam a inocência. Virtude oposta: castidade. Ira, ficar enraivado facilmente, deixar-se levar pelo ímpeto da cólera, impacientar-se facilmente. Virtude oposta: paciência. Gula, exceder-se na comida e na bebida, embriagar-se. Virtude oposta: temperança. Inveja, não querer que outros estejam bem, entristecer-se com o bem-estar do próximo, empregar meios para impedir, diminuir ou destruir
a felicidade do próximo. Virtude oposta, caridade. Preguiça, perder o tempo em ociosidade, não cumprir por indolência as obrigações do trabalho ou da religião. Virtude oposta, diligência. Então, nesses pecados capitais, nessa leitura, nessa catequese, examinar aonde erramos, aonde pecamos e então daí tirar aquilo que o Senhor tiver tocado no nosso coração. Blasfêmias contra o Imaculado Coração da Virgem Maria. Blasfemei contra a Imaculada Conceição? Blasfemei contra a virgindade perpétua de Nossa Senhora? Blasfemei contra a maternidade divina de Nossa Senhora? Deixei de reconhecer a Nossa Senhora como a mãe de todos os homens? Tentei publicar, semear nos corações das crianças indiferença ou desprezo, ou mesmo ódio em relação à sua Mãe Imaculada? Ultrajei-a diretamente nas suas imagens santas? 9 maneiras de ser cúmplice dos pecados de outros. Alguma vez fiz deliberadamente com que outros pecassem? Alguma vez cooperei nos pecados dos outros? 1. Aconselhando. 2. Mandando. 3. Consentindo. 4. Provocando. 5. Lisonjeando. 6. Ocultando. 7. Compartilhando. 8. Silenciando. 9. Defendendo o mal feito. O pequeno exame de consciência dos pecados veniais de Santo Antônio Maria Claret. Esse aqui é um acréscimo das faltas veniais, que são também chamadas faltas leves, pecados leves, que nós podemos cometer, mas que também devemos evitá-los fortemente. O santo nos ensina o seguinte: a alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente os que abrem caminho ao pecado grave. Ó minha alma, não chega a desejar firmemente antes sofrer a morte do que cometer um pecado grave. É necessário ter uma resolução semelhante em relação ao pecado leve, venial. Quem não encontrar em si esta vontade não pode sentir-se seguro. Não há nada que nos possa dar uma tal certeza de salvação eterna do que uma preocupação constante em evitar o pecado venial, por insignificante que seja, e um zelo definido e geral que alcance todas as práticas da vida espiritual. Zelo nas orações e nas relações com Deus, zelo na mortificação e na negação dos apetites, zelo em obedecer e em renunciar à vontade própria, zelo no amor de Deus e do próximo. Para alcançar este zelo e conservá-lo, devemos querer firmemente evitar sempre os pecados veniais, especialmente os seguintes: pecado de dar entrada no coração de qualquer suspeita não razoável ou de opinião injusta a respeito do próximo. Pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos dos outros ou faltar à caridade de qualquer outra maneira, mesmo levemente. Pecado de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais ou de as cumprir com negligência voluntária. Pecado de manter um afeto desordenado por alguém. Pecado de ter demasiada estima por si próprio ou de mostrar satisfação vã por coisas que nos dizem respeito. Pecado de receber os santos sacramentos de forma descuidada, com distrações e outras irreverências e sem preparação séria. Impaciência, ressentimento, recusa em aceitar desapontamentos como vindo da mão de Deus,
porque isto coloca obstáculos no caminho dos decretos e das disposições da divina providência quanto a nós. Pecado de nos proporcionarmos uma ocasião que possa, mesmo remotamente, manchar uma situação imaculada da santa pureza. Pecado de esconder propositadamente as nossas más inclinações, fraquezas e mortificações de quem devia saber delas, querendo seguir o caminho da virtude de acordo com os caprichos individuais e não segundo a direção da obediência. Então, todas essas meditações e perguntas fizeram parte do nosso exame de consciência. Nos examinemos à luz do Espírito Santo, pedindo que a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãezinha do Céu, seja ela a nos dar a graça do verdadeiro arrependimento de todos os nossos pecados e faltas e do verdadeiro propósito de mudança. Caso contrário, a nossa confissão não será verdadeira, não será válida, né? Então, que ela nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.